é o capítulo 12, intitulado Educação no Lar. Então, nós convidamos a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio. Então vamos lá. O cachorro achou de latir agora. Vamos lá. Capítulo 12, Educação no Lar. Vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Jesus, está em João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significa maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por soluções incertas, que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Fala para o cachorrinho que ele pode deixar, autorizar o irmãozinho que quer participar do evangelho junto, que não tem problema nenhum, está autorizado, né? Então, podemos, então, harmonizados agora pela leitura do exórdio, convidar a Liana para poder proferir a prece de início. Jesus, Mestre amado, que a tua luz neste momento nos envolva em cada lar onde estamos, trazendo a paz, trazendo os fluidos que permitirão com que todos nós reunidos em teu nome possamos aprender as tuas lições de amor, de justiça, de caridade. Em mais um encontro, nesta quarta-feira, nos colocamos diante de ti, Mestre, com os nossos corações abertos, com a certeza de que tudo aquilo que neste momento será discutido, será refletido, constitui a essência de tuas palavras, palavras estas que alimentarão nossas almas e nos ajudarão, Mestre, a seguir esta porta estreita que se abrirá diante de nós. Temos consciência de nossas imperfeições e temos também a certeza que só através do caminho que colocas diante de nós nos dará condições para que saiamos desse estudo bem melhor do que ontem.
E neste momento, agradecemos pela tua presença, pela presença dos nossos irmãos espirituais. E nos colocamos à inteira disposição para a aquisição desses conhecimentos maravilhosos que vêm de tuas lições. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, podemos retomar o estudo do nosso livro Missionários da Luz, capítulo 11, nas nossas anotações aqui, nós paramos. Isso. Nós paramos aqui no item 11.10, o que seria o penúltimo parágrafo da página, onde está escrito: o instrutor parecia satisfeito com as elucidações. Então, foi o ponto que nós paramos. Todos encontraram? Ok? Então, vamos continuar. Então, aquela conversa entre Alexandre e André Luiz, e mostrando para André Luiz, através da opinião do amigo visitador, o que acontecera com o esposo de Esther, que supostamente Esther acreditava que ele tinha sucumbido a um ato de assassinato, mas que, na verdade, ele se suicidara, né? Então, André Luiz está conhecendo, através do irmão espiritual visitador da casa, a real situação. Então, o instrutor parecia satisfeito com as elucidações, e quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar. Então, André Luiz perguntando: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Não, explicou Alexandre tranquilamente. Indagaremos do próprio interessado. Despedimos-nos. Determinada indagação, todavia, atormentava meu cérebro. Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Um bando? Mas o que significa? Interroguei, porque, na verdade, quando ele se suicidou, né, foi relatado que um bando de espíritos trevorosos o arrastaram, né, para as regiões das trevas. E aí André Luiz está perguntando: um bando? O que significa? Interrogou. Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas a práticas do mal. Embora tenham influenciação limitada, nós entendemos isso, né? Que a influenciação limitada, eles influenciam apenas os irmãozinhos que se encontram na zona vibracional deles. Por isso que a influenciação limitada. Em virtude também das defesas numerosas que rodeiam núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu: não se surpreenda, meu amigo, a morte física não é banho milagroso que converte maus em bons e ignorantes em sábios de um instante para outro, né? Então, aquilo que a gente conversa, né? Da continuidade da vida espiritual e da continuidade da frequência espiritual que nós nos permitimos desenvolver quando estamos encarnados. Então, a natureza não dá salto, como nós bem comentamos, né? Emmanuel, no livro Roteiro, ele explica um pouquinho disso. No capítulo 29 desse livro, o capítulo 29, que é intitulado Além da Morte.
Sobre isso, Emmanuel nos diz que o reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Não existe milagre nenhum, é uma continuidade, né? É uma continuidade do patamar vibratório que nós estabelecemos em vida. Continua Emmanuel nos explicando que passa o corpo em trânsito para a natureza inferior que lhe atrai os componentes. Entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Então, o que acontece? O que ele está dizendo? Muitas das vezes, quando se desencarna, o momento de reencarnar pode conduzir o espírito a uma situação inferior ao que ele vivera na encarnação passada, situação. Mas a alma permanece no mesmo estado evolutivo, porque a alma, o espírito, nunca retrograda, nunca retrocede. Mas a situação que ele encarna pode ser uma situação inferior do que ele existia antes. Então é isso que está Emmanuel dizendo. O mundo inferior pode atrair o espírito para reencarnar, mas o espírito permanece no mesmo degrau evolutivo de outrora. Continua Emmanuel nos explicando que cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagem dos quais se faz o centro gerador, né? Então nós conseguimos alcançar o quê? O que nós visualizamos dentro da vibração que nós estamos emitindo. Por isso que muitas das vezes não conseguimos enxergar ajuda espiritual, sentir ajuda espiritual, porque nós não nos permitimos ainda nos elevar espiritualmente para poder acessar o plano espiritual que nos assessora, né? Então é isso que Emmanuel está nos dizendo quando ele diz que cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagem dos quais se faz o centro gerador. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Por exemplo, se eu não acredito no que nós falamos em todos os encontros aqui, que é necessário orar e vigiar, se eu não acredito no poder da oração, não vai ter como eu vivenciar isso. Eu vivenciar as benéfices da oração. Porque eu não concebo isso, eu não internalizo, eu não acredito nesse conceito. Então, cada um pode viver, segundo Emmanuel, apenas no patamar daquilo que ele concebe. Ou seja, ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, diz Emmanuel, dentro da nossa capacidade de se autoprojetar, né? De você ir além. Ergue-se os nossos limites. Eu só consigo ir além do que meu passo pode dar. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe apropria. Então é isso. A morte física não é um banho milagroso. A morte física ela vai te permitir atingir onde o seu pensamento que você internalizou em vida te permite chegar, né? Então é isso que Emmanuel está nos dizendo ainda, nesse momento. Alguém tem algum comentário a fazer nesta leitura? Não? Então vamos continuar. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos, à maneira de era às paredes. Outros, contudo,
em vultuoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria. E aí é interessante que André Luiz nos fala, através de Alexandre, que há os irmãozinhos que se apegam às esferas da ignorância. Então, ele não está simplesmente dizendo maldade, né? Ele está nos permitindo enxergar um pouco mais além do conceito de bem e de mal. Ele está nos dizendo os irmãozinhos que se apegam à ignorância. Então, a ignorância é o ato de não conhecimento, de não compreensão da luz, da evolução espiritual. Isso que é a ignorância. Então, aqui a gente converte para um dos pensamentos de Siddhartha Gautama, que é um dos prepostos de Cristo, naquele lindo século pré-crístico, que era o mesmo século de Sócrates, Siddhartha Gautama e Confúcio, na Índia, né, no século V a.C., onde Gautama, que for o Buda, nos diz que, na verdade, não existe o bem e o mal. Né? A luta é entre o conhecimento e a ignorância. Né? Então, à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos nos desprendendo da ignorância e da prática das ações descabidas. Né? Então, é isso que Alexandre está nos dizendo nesse momento. Né? Revoltam-se, né, esse grande número de irmãozinhos, revoltam nos círculos da ignorância, que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Então, aqui, Alexandre está nos convidando a compreender esse termo de irmãos das trevas, que são os irmãozinhos ignorantes, não conhecedores, que praticam o mal pelo desconhecimento da luz, mas está nos convidando mais ainda a nos adentrarmos e relembrarmos essa passagem do Cristo, do ensinamento de Cristo sobre as legiões das trevas, dos espíritos ignorantes. Pois não? Quem levantou a mão? Alguém quer fazer algum comentário? Ou não? Não, né? Tá. Então, nesse momento, quando Alexandre nos diz: outros revoltam-se nos círculos da ignorância, constituindo as legiões das trevas que afrontou o próprio Jesus. Então, Emmanuel Alexandre está nos convidando a nos voltarmos para um dos ensinamentos do Cristo, que é uma passagem do Cristo, que é intitulado A Cura do Homem Endemoniado por Cristo. Então, nesse episódio da cura do homem endemoniado, né, os espíritos se intitulam como legiões das trevas. Então, vamos tentar compreender um pouquinho do que fora isso. Então, primeiramente, eu quero lembrar a todos que essa passagem de Cristo, desse ensinamento de Cristo, a cura do homem endemoniado, ela é relatada tanto em Mateus, quanto Lucas, quanto Marcos. Mateus, Marcos e Lucas formam chamados evangelhos sinópticos. O que são evangelhos sinópticos? Evangelhos sinópticos são aqueles evangelhos que têm um alto grau de semelhança entre eles. Por que evangelho sinóptico? Porque o nome sinópticos vem de sinopsis, palavra grega, sinopsis, que significa visão conjunta.
Então, evangelhos sinópticos são aqueles evangelhos que os evangelistas têm a mesma visão conjunta. Mateus, Marcos e Lucas, então, muito provavelmente, os seus evangelhos, eles compartilham semelhanças em três termos essa semelhança. Semelhança de conteúdo, semelhança da estrutura da escrita e da linguagem que é utilizada, não só do conteúdo. O conteúdo que é narrado, a escrita e a linguagem, sugerindo que eles tiveram fontes em comuns e puderam também ser influenciados uns pelos outros. Os três ali, na escrita, né? O jeito de escrever e das narrativas, né? Então é interessante que esses evangelhos sinópticos, eles falam a mesma coisa, lógico, porque eles vivenciaram, né, muito de perto a mesma coisa, né? Então, para a gente, nesse episódio da cura do homem endemoniado, está relatado tanto em Mateus, no capítulo 5 de Mateus, nos 20 primeiros versículos do capítulo de Mateus, e é interessante que, perdão, de Marcos, né? Capítulo 5 de Marcos, primeiros 20 versículos, e é interessante que aí Marcos, a particularidade do relato de Marcos nele, é que é no relato de Marcos que ele intitula o espírito maligno de legião. Tá? Então, o nome legião aparece no relato de Marcos. Mateus vem no capítulo 8 de Mateus, dos versículos 28 a 34. E Mateus, a especificidade dele é que ele relata não só um homem endemoniado, mas ele relata dois homens endemoniados. E Lucas está relatado no capítulo 8 de Lucas, nos versículos 26 a 39, e Lucas ele mantém um foco, né, direcionado para mostrar o homem curado, que Cristo solicita para que o homem curado, no final, ele anuncie o milagre em sua terra natal, a terra de onde ele é. Nós vamos entender um pouquinho por que Cristo pede que ele solicite um milagre nessa terra natal. Tá? Então, são esses três evangelhos aí que está relatada essa passagem que Alexandre nos concita a nós relembrarmos. Então, antes de começar a relembrar, eu pergunto se alguém quer fazer algum comentário nesse momento. Não? Então, vamos rever, parte a parte, essa passagem da cura do homem endemoniado. Então, primeiramente, eu vou citar as explicações de Marcos. Então, primeiramente, Marcos diz que eles atravessaram o mar e foram à região dos Gerasenos. Então, eles quem? Cristo com seus discípulos. Então, veja que Cristo e seus discípulos, eles atravessam o mar, né? Então, eles vão em busca de quem está necessitado. Então, o primeiro ensinamento aqui é isso, né? Os irmãos espirituais, eles nos buscam, sobretudo naqueles momentos que nós estamos necessitados. Então, em qualquer fase de nossa vida, nós elevemos o nosso pensamento à espiritualidade amiga, porque eles estão para nos auxiliar. Eles sentem a nossa necessidade e vêm a nós, o nosso auxílio. Então, a primeira parte desse é Cristo mostrando que eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. E é interessante nós entendermos que região é essa dos Gerasenos. A região dos Gerasenos, na época do Cristo, que é conhecida também por algumas tradições como região dos Gadarenos, ela é a região que ficava na região chamada de Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades gregas. 10 polis eram as polis gregas, né? As cidades gregas.
que foram fundadas por Alexandre Magno na sua expansão do seu império helenístico, né, que é Alexandre o Grande, perdão, Alexandre o Grande, na expansão do seu império, ele leva a cultura helenística, né, isso, para várias regiões. Então, naquela região ali, fronteiriça com Judéia e Judá, tinha a região de Decápolis, que eram essas 10 cidades que tinha prevalência da cultura grega. Uma dessas cidades, da Decápolis, é a Damasco, né? A cidade de Damasco, onde Cristo, né, convoca Paulo para o seu apostolado. Então, Damasco fazia parte dessa Decápolis. Por que é importante nós entendermos isso? Que a região dos Gerasenos, que fala, né, no primeiro versículo dessa passagem, pertencia a essa Decápolis. Porque as regiões gregas não eram as regiões dos judeus. Não era a região judaica, era a região dos gentios, né? Então, qual é a força disso? Mostrando que Cristo atravessa o mar para ir rumo aos necessitados espirituais que não eram judeus. Porque até a época do Cristo, o povo de Israel, que era considerado, né, o povo de Deus, só ajudava entre si. Só entre si, o povo judeu. Então, Cristo vem e mostra que o povo de Deus é a humanidade inteira que se encontra necessitada do amor que ele veio demonstrar. Então, né, uma das passagens de Cristo é para mostrar que ele veio para todos, não para uma população única. Pois não? Guto. Pode abrir o som, Guto. Você está com o som desligado. Sim. Pronto, então a gente pode concluir que Cristo ia de encontro aos mais necessitados, e esses mais necessitados não é necessariamente aqueles que já vinham acompanhando Cristo, e sim os ignorantes, aqueles que precisavam de encontrar uma luz para poder caminhar. Porque às vezes tem-se ideia de que aqueles mais esclarecidos eram mais ajudados, mas é o contrário. É ajudado aquele que é mais ignorante na palavra de Cristo. Podemos dizer isso então, né? Excelente, muito bem lembrado. Por isso que Cristo fala que eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes e necessitados, né? Então, é isso que Alexandre nos convida quando ele fala para nós revermos essa passagem, para entendermos passo a passo. Então, primeiro versículo é isso, mostrando, né? Eles atravessaram o mar, Cristo e seus discípulos, e foram lá para a região dos Gerasenos, que era fora da região da Judéia, era um povo gentil, né? E esse território, a busca desse território gentílico nessa narrativa é interessante, né? Que representa a expansão da missão do Cristo para além da população judaica, como a gente estava comentando, né? Então, a região do Geraseno, ela representa isso. Cristo alcançando todas as nações e pessoas, independentemente da sua origem ou estado espiritual. Depois eles atravessarem o mar e ir para essa região dos Gerasenos, que é fora das fronteiras judaicas, né? Diz a passagem que quando Jesus desembarca, quando ele chega nessa região, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Então, aí aqui também a gente tem que debruçar muito nisso. Então, ele chega para fora da região judaica,
Ele atravessa os mares e vem um homem com um espírito imundo dos sepulcros ao seu encontro. Então, primeira coisa, homem com um espírito imundo, né, é representativo, né, de uma pessoa que está atormentada, que está aprisionada em seus tormentos. Isso. Imundo é sujeira. Sujeira. Né? Sujeira espiritual é isso. Quando nós permitimos que os nossos tormentos nos embaçam a nossa visão. Então, isso é sujeira espiritual. E quantas vezes na nossa vida nós nos encontramos nesse estado de tormento, né? Quantas vezes nós nos encontramos nesse estado? E é interessante, né, que a imundície, que é a sujeira gerada pelos tormentos, ela atrapalha-nos a luz. Então, nós vivemos atormentados em um mundo de escuridão, que é o mundo do sepulcro, que é o mundo sem luz. Então, nesse momento, quando eles desembarcam e relata que um homem com espírito imundo, um homem atormentado, veio dos sepulcros, ou seja, ele veio da sua região de treva. André Luiz não ficou, gente, 8 anos na região de treva, na região umbralínica, até o momento que ele foi e teve força para poder buscar a luz. Essa é a representação da passagem do André Luiz. Por isso que Alexandre traz essa passagem para André Luiz, né? Porque é uma passagem da vida de André Luiz. Então, esse homem sai do sepulcro, então a ação dele, né? Ele não permanece na inércia. Ele já passou aquele tempo de inércia de André Luiz, que ficou 8 anos. Ele passou aquele tempo, então ele vê a luz e sai e procura o Cristo. Então, nesse momento, fala, quando Jesus desembarcou, o homem como espírito imundo veio dos sepulcros ao encontro do Cristo. Né? Então, isso é interessante, porque ele vai buscar o Cristo já querendo uma libertação, uma possibilidade de redenção, né? Mostrando que a luz do Cristo ali irradia de longe. O amor contagia. Então, o amor dele era tão contagiante que aquele homem abandona a região das trevas que ele se encontrava e vai ao encontro do Cristo. Então, o primeiro passo é esse. Cristo saindo, buscando além, a luz dele atingindo o necessitado que estava na escuridão, e esse necessitado tem força para sair dessa escuridão para pedir a Cristo, para chegar a Cristo. Então, vamos lá. E aí, na terceira parte, fala o seguinte, que esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, né? Então, gente, isso foi há 2000 anos atrás. A escrita era diferente, né? O relato, o entendimento era diferente. Aqui é a visão espiritual deles relatando para a gente. Vocês têm que entender isso. Os discípulos estavam com Cristo e relatando não visões físicas, mas percepções espirituais que eles estavam querendo passar para a gente. Então, quando ele nos diz que esse homem vivia nos sepulcros, ou seja, ele vivia na escuridão dele, e ninguém conseguiria prendê-lo, nem mesmo com corrente. Por quê? Porque quando nós estamos perdidos na escuridão, com os nossos devaneios, né, é difícil das pessoas nos convencerem que nós estamos errados, que nós precisamos sair. Não é depressão, não é assim? A pessoa que se mergulha na depressão, é difícil você arrastá-la, tirá-la daquele mundo, daquele abismo que ela se encontra sem luz. É difícil, né? Então é isso que eles estavam querendo mostrar, que ninguém conseguia prender nestes homens, nem mesmo em correntes. Ou seja, eles se revoltavam, né? Eles estavam na escuridão
E quando chegavam perto dele, mostrando que ele precisava de sair, eles se revoltavam, eles se rebatiam. Eu vejo muito isso, sempre as passagens de Cristo, comparando com o homem da caverna de Platão. O homem da caverna de Platão. E 5 anos antes, hein? 5 séculos antes. Por isso que Sócrates e Platão foram um dos prepostos de Cristo, para trazer o que Cristo ia explicar depois. Só para a gente lembrar o homem da caverna. Platão, ele relata o que Sócrates falava. Então, Sócrates dizia, no episódio do Homem das Cavernas, que a aristocracia grega, ela controlava os homens através do controle do modo de agir dos homens. Então, ele representava o seguinte: os homens seriam escravos aprisionados por correntes em uma caverna. Aprisionados por correntes em uma caverna. E naquela caverna, a aristocracia permitia que chegasse somente um filetinho de luz para eles, para que eles pudessem sobreviver. E eles viviam naquela caverna escura e acreditavam que aquele filetinho de luz era a única luz que existia no universo inteiro. Então, eles se satisfaziam com aquela luz. Chega até um momento que um que estava aprisionado consegue se desfazer e escala a caverna. Só tinha uma fenda no alto, muito alto. Ele consegue escalar, mas ele cai várias vezes, se machuca, se arrebenta, mas ele vai, e chega um momento todo arrebentado, ele consegue chegar lá em cima. Quando ele chega lá em cima, ele vê que fora daquela escuridão existia um mundo maravilhoso, com uma luz que ele não conseguia descrever, com vegetações que ninguém conhecia. E ele fala: eu vou voltar para avisar aqueles que estão presos. Cristo evoluindo e dizendo: vou voltar. E esse homem volta. Quando ele volta, ele cai ainda mais na caverna, se machuca mais ainda e chega lá todo arrebentado. Quando aqueles homens que estão lá embaixo vê ele todo arrebentado, fala: o que esse louco está fazendo aqui? E ele começa a dizer: pessoal, lá em cima tem uma luz maravilhosa, que não sei o quê, não sei o quê. Imagina, ele todo arrebentado, falando de uma luz que eles desconheciam, de vegetais que ninguém conhecia. Eles começam a bater neste homem, judiar deste homem, porque falam que ele está louco. Não foi isso que Cristo fez conosco? Ele voltou, nos falou sobre a luz, sobre o amor, e nós o crucificamos, né? Veja esse episódio 5 séculos antes. E esse homem, esse episódio da cura do endemoniado, está representando isso daí. Quando eles dizem, nessa passagem, que o homem vivia no sepulcro, lá nas sombras, e as pessoas não conseguiam detê-lo. Por quê? Porque ele se revoltava, ficava sempre revoltado, né? E aí, vamos lá. No 4º versículo, diz que: pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebraram o ferro de seus pés. A tentativa de se libertar, né? Mas a tentativa frustrada de se libertar, porque, na verdade, essas correntes que ele vivia acorrentados não eram correntes físicas, né? Eram correntes espirituais. Eram correntes da psicosfera. Ele vivia preso naquele ambiente escuro da própria mentalidade dele, ações repetidas no equívoco. E isso eram as correntes que ele ficava preso. Então, ele tentava, sem conseguir se livrar dessas correntes, não é? Aqueles episódios. Então, nós extrapolamos para os nossos irmãozinhos, por exemplo, que são viciados, né? Tá entregues ao vício, não é isso? Eles têm vontade de sair, eles têm
Eles tentam, mas não conseguem. É a psicosfera criada. Não consegue, mas eles tentam. E é isso que mostra essa passagem. Esses irmãozinhos algemados nessa psicosfera da escuridão, com seus erros repetitivos, com seus ciclos repetitivos no erro, tentam se libertar e não conseguem até o momento que eles veem a luz do Cristo e vai até o Cristo, né? E então, e aí ninguém diz a passagem que ninguém era suficientemente forte para dominá-los. Dominá-los por quê? Para resgatá-los para a luz, né? Ninguém tinha essa capacidade. Era difícil, né, de resgatá-los. Então, fica essa dubiedade aí, né? Entre a permanência no pecado, a permanência na ignorância, mas a vontade de se livrar, a vontade da procura pela liberdade. Alguma coisa? Pois não, Lu? Mas teve um que teve a determinação de perseguir o que acreditava. Eu não sei a capacidade de influenciar os outros, mas pelo menos um conseguiu se manifestar nessa direção, né? Isso, é esse que vai chegar perto do Cristo, né? É esse que vai chegar perto do Cristo, né? Então, aí está dizendo isso, né? Então, a ausência de paz que esse irmãozinho ficava, né? Nessa tentativa de se libertar da escuridão e não conseguir. E aí, o próximo passagem diz que noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas, né? Então, isso aí é uma interpretação que leva para a gente um pouquinho mais além, né? Então, o clamor dessa alma em tormento. Quando fala que noite e dia andava gritando, né? Esse grito incessante simboliza essa alma em profundo sofrimento e desespero. Um desespero que leva não somente o tormento físico, mas principalmente o tormento espiritual. Quando fala que ele estava se cortando com pedras, né, é a autodestruição. Uma tentativa desesperada de quê? De aliviar sua dor interna, né? Então, esse aprisionamento na escuridão gera dor. E essa tentativa de se livrar da dor é representado por esses cortes que ele fazia com pedra, né? E quando fala que ele vagava noite e dia, é a ausência de descanso. Quando nós estamos, não é? Quando nós estamos em sofrimento, a gente não consegue dormir, na verdade? Não consegue dormir. Então, o desespero espiritual faz isso. Tira o momento de descanso. Então, está mostrando que noite e dia, esse irmãozinho ficava nessa perturbação e mais. Ele ficava vivendo entre os sepulcros e as colinas. O que era isso? Entre a sua escuridão e o seu isolamento. Porque a escuridão, né, a permanência nas regiões da obscuridão leva ao isolamento. A pessoa se isola. Né? Então, veja como é rico essa passagem. Muito rico, ensinando para a gente coisas da nossa própria vida, das etapas da nossa vida. E aí, o próximo versículo diz que quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Então, aquela luz, o reconhecimento da luz do Cristo. Uma luz que contagia. Então, por isso, ele compreendeu o ensinamento do Cristo, dizendo que foi relatado nos evangelhos de João: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, nesse momento, quando esse homem das trevas, sofrendo nas trevas, vê a luz do Cristo, ele entende a mensagem do Cristo.
que ele é a luz do mundo e é a salvação dele, porque quem segue o Cristo não vai andar mais em trevas, ele vai ter a luz da vida. Então, é a possibilidade dele sair dessas trevas. Então, a força da presença do Cristo, ela foi tamanha, né, que se proporciona a sensação de liberdade. Ela proporciona a sensação de liberdade e confere o quê? Um poder de vencer as imperfeições espirituais que nos escravizam. Qualquer imperfeição espiritual, nós conseguimos depurá-las buscando Cristo. Isso que essa passagem vem nos dizendo. E a atitude dele se prostrar, né, frente ao Cristo, esse gesto mostra coloca a demonstração dele que ele está necessitando de ajuda. Prostrar é o seguinte: você jogar suas últimas forças. Você joga suas últimas forças. Eu preciso de ajuda. Você se prostra. Naquele momento assim, eu não consigo ir sozinho mais. Agora, Pai, eu preciso do Senhor, que é só o Senhor que pode me movimentar agora. É ele se prostrando. E aí, na passagem seguinte, diz: e gritou em voz alta, aí representando o irmãozinho que estava atormentando, irmãozinho espiritual que estava atormentando esse irmão encarnado, gritando em voz alta: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Né? Então, primeira coisa: o que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Então, o próprio irmãozinho das trevas, o irmãozinho espiritual das trevas, ele reconhece a luz do Cristo e coloca ele como filho do Altíssimo, né? Porque veio do alto. Somente o espírito iluminado assim pode vir diretamente dos contatos com o divino. Então, o espírito das trevas reconhece esse momento, a chegada do Cristo, porque contrastava com a região de trevas onde ele estava vivendo. E aí, como ele estava acostumado com a região das trevas, o espírito das trevas, frente àquela luz incandescente, ele pede: rogo-te por Deus que não me atormentes. Por quê? Porque ele estava acostumado nas trevas e estava tentando aprisionar o irmãozinho que ele estava atormentando em elos de vibrações iguais, também nas trevas. Ele queria ficar junto com ele na treva. Então, rogo-te por Deus que não me atormentes. Então, estava ali nas trevas, estava gerando dor para aquele irmãozinho, mas ele não queria mais dor, ele não queria sair daquilo, queria ficar ali. Então, é o conflito entre o bem e o mal em nós, né? Entre a ignorância e a sapiência. O conflito, essa batalha espiritual que existe em nós, na nossa luta cotidiana. Então, todos nós possuímos tentações, que são as nossas imperfeições. Chegam a nós dificuldades, desafios, para que nós possamos nos entregar a trabalho produtivo e, pouco a pouco, ir nos desvencilhando dessas regiões de trevas que ainda trazemos em nós. E quando nós observamos que, com Cristo, a luz nos contagia e nos facilita o andar, nós vamos compreendendo que Cristo, Filho do Altíssimo, é Ele que traz para a gente a nossa bússola de direcionamento para a saída dessa região de tormenta que muitas das vezes nós nos encontramos na nossa vida. Então é isso que ele está trazendo aqui, essa luta dual entre o irmãozinho que vê o Cristo, a luz dele, mas está com medo, pedindo para que não atormente. E aí, na passagem seguinte, diz: pois Jesus, então, lhe disse:
saia deste homem, espírito imundo. E Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos, né? Então aí já é aquele espíritozinho que está ali dominando aquele irmãozinho encarnado, que está conversando com Cristo. Então, primeira coisa, a convocação do Cristo com o espírito que está ali atormentando. Cristo convoca, Cristo não expulsa ninguém. Cristo convoca para a luz, contagia. Então, a primeira parte é a convocação do Cristo. Saia deste homem e venha para mim. Venha para mim, para o meu amor. Eu estou irradiando. Então, ele não é que saia para ir para a luz. Não, saia e venha para mim. E aí, o espírito vai se identificar que eles são muitos. Por isso que ele coloca religião, somos legião, pois somos muitos. Somos muitos atormentados nesse mundo de provas e expiações. Muitos. Nós trazemos os nossos tormentos internos, cada um de nós. Trazemos nossas angústias, né? Que precisamos depurá-las de dentro de nós. Que precisamos desse encontro de absorver a energia benéfica do Cristo. Mas nós precisamos ir ao encontro dele, né? Para que nós possamos nos dissipar dessas trevas que nós ainda temos. Então, esse irmãozinho está falando, não, eu não sou o único, sou muito. Né? Porque nós vivemos em um mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos aqui. Né? Então, por isso que ele se identifica como legião. Mas o Cristo, ele convida, saia dele, mas venha para mim. Mas esse irmãozinho espiritual que estava atormentando o irmãozinho encarnado, diz a passagem que ele implorava com insistência que não os mandasse sair daquela região. Então, falando que o espírito impuro que estava atormentando, pede para o Cristo, não me mande sair da... Por quê? Ele ainda estava preso às trevas. Ele ainda estava preso. O irmãozinho que estava ali encarnado, sofrendo, né, a opressão dele, teve força de levantar e chegar a Cristo. Mas o irmãozinho que estava atormentando ainda estava muito preso às trevas. Cristo, saia dele e venha para mim. O irmãozinho pede, por favor, me deixe ficar na região sem luz. Aí faz valer o quê? Quando ele pede, livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Contra o livre-arbítrio, contra o livre-arbítrio não existe nada. Cristo estende a mão, mas o livre-arbítrio, eu quero permanecer nessa região de sombras, né? Nessa psicosfera sem luz. Aí nos próximos versículos... Tá, aí eu vou só terminar e a gente faz um comentário geral. Aí nos próximos versículos, 11, 12 e 13, diz o quê? Aí é o simbolismo, né? Uma manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Então eles relatando. Por quê? Estava representando porcos. Os porcos na antiguidade eram os irmãozinhos ainda das trevas, os espíritos imundos, né? Aqueles irmãozinhos encarnados que ainda estavam na prática do mal, que eram comparados aos porcos. Tanto é que na passagem do filho pródigo, né, ele vai tratar dos porcos, que eram considerados animais imundos, espíritos imundos. Você vai fazer o bem junto àqueles que estão necessitados, que eram considerados porcos, né? E aí, então, esses espíritos sofredores são relatados aí por esses inúmeros porcos que estavam pastando, ou seja, ainda estavam nessa região de penumbra.
E aí os demônios imploraram a Jesus. Os demônios são os irmãozinhos espirituais que estavam naquela região de sombra. Manda-nos para os porcos, para entremos neles. Ou seja, eles pedindo para Cristo para que eles permaneçam na região das trevas. Permaneçam na região das trevas. E aí, os discípulos relatam que ele lhes deu permissão. Por quê? Porque foi o pedido. O livre-arbítrio. Então, eles lhe deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, ou seja, continuaram a fazer aquilo que eles faziam ainda. Entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos, ou seja, eram muitos espíritos inferiores. Atirou-se no precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. O que acontece? Simbolizando que eles perdem a oportunidade de ir para a luz do Cristo, continuam na obscuridade. Ou seja, perde essa oportunidade. Quando fala que vai para o mar e se afoga, o mar significa a água, significa isso, voltar para a condição que era antes e perder essa capacidade de ser atendido pelo Cristo, né? Então, Cristo, ele cura o homem endemoniado, dá oportunidade para o espírito obsessor de se contagiar pela luz dele, mas o espírito obsessor perde essa oportunidade e continua na mesma psicosfera, né? Públio Lentulus, que foi uma das primeiras encarnações de Emmanuel, que é relatado no livro há 2.000 anos atrás, ele relata, ele como senador romano, Públio Lentulus era o senador romano, e teve a oportunidade de encontrar Cristo. Por quê? Porque quando ele era senador romano, ele tinha uma filha que chamava Flávia, a filhinha dele pega uma doença muito forte, que era a lepra, e ele é orientado a ir para a região da Palestina, porque lá tinha um clima favorável para poder facilitar a cura da filha dele. E ele vai e migra para a região da Palestina, para tentar curar a filha. Só que não estava adiantando. A esposa de Públio Lentulus, ela tinha uma fé muito grande. E ela conhece uma serva, e essa serva fala de Jesus para ela, para a esposa dele. E a esposa deixa o Jesus entrar no coração dela. E ela fala para o Públio, aqui tem um tal de Jesus que cura, vamos levar nossa filha para ele. E o senador romano, naquela vaidade dele, aquele orgulho dele, não concorda, mas vê a filhinha muito mal, e a última tentativa dele é procurar o tal do Cristo, como última tentativa dele. E não na saída de desespero dele, próximo da praia, ele se prostra na praia, quando vai ver, ele vê uma luz se aproximando, era ele se deparando com Cristo. E ele fica maravilhado naquela luz, naquela singeleza que chega perto dele, mas só que ele ainda mantém o orgulho e a vaidade no coração dele de senador. Relata que ele perdeu a oportunidade de ir com Cristo. Os relatos de Emmanuel, quando ele era Públio Lentulus, que é essa perda de oportunidade que Cristo dá para esse irmãozinho aí. Então, aí Jesus vai falar que Públio, embora o seu orgulho no coração seja grande, prejudicando a cura da sua filha, você tem ao seu lado uma companheira fiel que tem muita fé. A sua filha vai ser curada pela fé da sua esposa. E ele chega, realmente, a filha dele está curada, mas ele ainda permanece com o coração orgulhoso e vaidoso de senador romano. Perdeu a oportunidade de abraçar o Cristo, né? É isso daí, nessa passagem maravilhosa da cura do homem endemoniado, uma passagem muito rica de várias compreensões. Alguém quer fazer comentários sobre partes dessa passagem? A Adriana queria fazer um pouco sobre o livre-arbítrio, né, Adriana?
Desde que você começou a falar, me veio a questão do livre-arbítrio. Quando você falou na ignorância, que é a falta de conhecimento, né? Mas agora você ilustrou várias passagens sobre isso, que muitas vezes não é a falta do conhecimento, é uma escolha você permanecer na ignorância, né? Assim, nesse sentido, que tem o conhecimento, mas por livre-arbítrio permanece, continuar naquela situação, né? E outras vezes, né, nem permanece, prefere continuar na situação, não tem forças para sair daquela situação também, né? Como é o caso da maioria dos viciados, que não é porque ele queira que tá, porque quem é que está sofrendo com dor, né, triste, fazendo mal a si e aos outros que estão ao seu redor, mas porque não consegue sair. Porque no início, a minha pergunta, que já foi sanada, era qual era o limite entre a ignorância e o livre-arbítrio. Aí você foi falando, que eu fui fazendo perguntas mentalmente. Aí você foi falando até chegar ao livre-arbítrio, que é a escolha, né? A escolha do indivíduo, ela é soberana. Deus só pode ajudar se você tiver no coração a vontade realmente de ser ajudado. Caso contrário, ele não pode interferir, porque tem um livre-arbítrio, porque Deus criou os espíritos simples e ignorantes, né? Todos simples e ignorantes para poder evoluir, ser de forma justa, né? Aí aqui, não foi à toa, eu abri aqui para ver o que é ignorância, só que o que me chamou a atenção foi uma mensagem. Aqui tem falando que é a mensagem do dia, né? Mas eu vou levar para a mensagem do dia de hoje. Não imagines que, por mais que resplandeça, a luz da verdade possa vir a ser aceita por todos, né? Não imagines que a luz da verdade possa vir a ser aceita por todos, por mais que resplandeça. Há quem estime permanecer nas sombras. Espíritos com a mente cristalizada em certos pensamentos deles não se libertarão com facilidade. Aí aqui fechou o entendimento quando você falou a questão do livre-arbítrio também, né? E é interessante que nós falamos no encontro anterior sobre cristalização de pensamentos, né? A mente cristalizada, a cristalização do pensamento. Aí tá, mensagem do dia. A gente falou no encontro anterior sobre isso aí. Isso, né? Aí eu entendi, porque eu fiquei assim na dúvida no começo. Qual seria o limite entre a ignorância e o livre-arbítrio? Tudo é ignorância? O livre-arbítrio? Onde é que ficaria o livre-arbítrio? Então, nem tudo... A ignorância é a falta do conhecimento, mas tem ignorância por livre escolha. Ou, né? Excelente. Muito bem. E vocês conseguem perceber como é didático o ensinamento do Cristo? Né? A gente tem que perceber as conexões. Ele fala, relatado por João, que ele é a luz do mundo, que ninguém andará em trevas se seguir o caminho dele, pois terá luz na vida. E em seguida ele vai e faz essa demonstração. Ele mostra o irmãozinho que está em treva, a luz dele contagiando e ele saindo das trevas para poder andar na luz do Cristo. Não é interessante? É interessante. Né? As conexões do Evangelho. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Essa passagem riquíssima? Ok. Então vamos lá. Por isso que o Alexandre nos fez questão de que nós revisássemos essa passagem. É só uma dica. Se você não quiser perguntar, para não atrapalhar na hora que ele está explicando, pode pensar, mandar a pergunta por pensamento, que ele consegue captar. Mais ou menos por aí. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Então, afrontar o próprio Jesus por intermediário de obsidiados diversos. Organizaram-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva, pelo descaso das oportunidades divinas, são escravos sofredores desses
transitórios, mas terríveis poderes das sombras, em cativeiros que pode caracterizar-se por longa duração. Então, mostrando, né, que quando nós baixamos o nosso patamar vibracional, nós podemos entrar nessa psicosfera e podemos, então, entrando nessa psicosfera, ter pensamentos cristalizados. Cristalizados por quê? Por repetição dos erros. Vai cristalizando, permanecendo nessa psicosfera. No entanto, o visitador regional, como guarda destes sítios, inquiria espantado, não poderia defender o suicida infeliz? Se ele fosse vítima de assassínio, sim, respondeu o instrutor, porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários de auxílio, né? Então, na condição real de vítima, por que ele frisa isso, na condição real de vítima? Porque ele não estava na condição real de vítima, ele estava na condição de suicida. Ele tirou a própria vida. Mas, quando uma pessoa está na condição real de vítima, ou seja, está sofrendo ação externa, eles, sim, podem contar com a ajuda de forças magnéticas suscetíveis. Então, atrai, por isso que eu falei, quando nós precisamos de ajuda, atrai os irmãos espirituais. Atrai. São forças magnéticas. Então, essas forças magnéticas são forças suscetíveis de colocar-nos em contato com os missionários de auxílio. Quem são os missionários do auxílio? Né? São os nossos anjos da guarda, os nossos anjos guardiões, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, relembrar. Então, nesse momento, eu quero lembrar de um livrinho de Emmanuel chamado Livro da Esperança. O capítulo 82 desse livro é chamado O Auxílio do Alto. Então, quando Emmanuel diz para Alexandre, diz para a gente que na condição real de vítima, o homem segrega correntes de forças magnéticas, é isso. Contacta o auxílio do alto. Emmanuel nos diz que, desta maneira, quando nós contactamos essas forças do alto pedindo auxílio, serás filhos das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, isso é uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que traz uma passagem de Mateus, o capítulo 7, versículo 7, onde Mateus relata Cristo dizendo para nós, buscai e achareis. E aí, nesse buscar e achareis, o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo desse capítulo fala, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajuda. Então, quando nós estamos em situação de penúria, nós temos que ter força para buscar o auxílio, isso é nos ajudar. Buscar o auxílio, nos elevar em pensamento que o céu nos ajuda. E aí Emmanuel explica sobre essas passagens, dizendo que Deus auxilia sempre. Mas isso a gente tem que ter essa certeza no coração. Que Deus auxilia sempre, todo momento. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. Então, Deus ajuda-nos através de instrumentos colocados ao nosso lado que são procedentes da bondade infinita, instrumentos variados, quer seja um ombro amigo, quer seja uma oportunidade de uma leitura edificante, quer seja uma oportunidade de aprendizado com a natureza que está ao seu lado. Então, por elementos infinitos da bondade divina.
As leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-se em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se proponha a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança, né? Então, mostrando a importância de nossas ações na preservação e evolução do nosso próprio espírito, que é a casa do Senhor, que é o templo de Deus, né? E aí Emmanuel diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo, né? Então, os missionários de auxílio estão aí. Eles são conectados por forças magnéticas conosco. Mas se nós não dermos o mínimo para que eles possam, né, exercer essa ajuda, a gente não consegue usufruir do que Deus coloca para nós. Algum comentário nesse ponto? Sobre os missionários de auxílio? Sobre a ligação magnética com esses missionários em qualquer necessidade de nossa vida? Não? Então vamos lá. Então, os missionários de auxílio, mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Então, quando nós atentamos contra o presente sublime divino, que é a nossa vida, nós entramos em desequilíbrio mental. Por isso que ficamos vagando, devido a esse desequilíbrio quanto ao assassínio da vida. Emmanuel, ele nos fala disso num livro chamado Mais Perto. O capítulo 8 desse livro é chamado Aos Quase Suicidas, né? É interessante esse capítulo 8 aqui, aos quase suicidas. Então, quase suicidas somos todos nós. Todos nós. E várias vezes entramos em desespero, né? Nos abalamos, perdemos a pouca fé que nós temos em momentos da nossa vida. Isso é quase suicídio, né? Então é para nós que Emmanuel escreve esse capítulo, dizendo: sim, é a dor fulminativa, a dor largamente suportada, aquela que se te acumulou no coração, qual represa de fogo e fel, e aquela outra que sempre temeste e que chegou, por fim, à maneira de tempestade, arrastando-te as forças. Mas nunca esmoreças ante as dificuldades que te surgem no caminho para a vanguarda. Quando estiveres a ponto de ceder à pior rendição de todas, aquela de recusar o dom da vida, detente a refletir em Deus, que te criou para a sabedoria e para o amor. E ele, cujo poder arranca a erva da semente sepultada no chão,
para o esplendor solar, ele te arrebatará igualmente a qualquer tribulação, a fim de que se sobre além de todos os fracassos e de todas as crises, de modo a que brilhes e avances para a frente, aprendendo e trabalhando, servindo e amando, em plenitude de vida imperecível. Em nossos tormentos, portanto, busquemos a luz divina e sempre está pronta para nos resgatar e nos julgar para cima, né? Então, nós aí, em várias partes, os quase suicidas. Algum comentário? Não? Ninguém quer comentar nada hoje? Muito forte, né, essa mensagem. Muito forte essa mensagem. A gente pode complementar também falando que quase suicidas, que somos todos nós somos quase suicidas quando a gente ingere muito alimento com teor muito grande de açúcar e fica diabética, como no meu caso, né? Nós somos quase suicidas quando sentamos na mesa de um bar e começamos a beber, a beber, a beber, e perdemos o nosso controle e nos viciamos no álcool. Nós somos quase suicidas quando nós nos deixamos abater por tristeza, dos pensamentos cristalizados. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vive num mundo de provas e expiações que é com uma facilidade incrível que a gente é puxado, né, para pensamentos ruins, pensamentos cristalizados, né? Então, esse texto ele é muito forte, é um puxão de orelha, eu acho que para cada um que está aqui, né? Que eu estava lendo, eu estava olhando cada um, porque cada frase, uma frase me tocou, outra frase tocou a cada um, porque a gente estava precisando realmente ouvir isso. Nós estamos precisando ouvir isso. Então, cada um se sintonize em que momento da nossa vida nós estamos sendo quase suicidas. O meu eu já encontrei. Quando a gente se entrega ao ódio em uma discussão, né? Isso. Quando a gente se entrega à incompreensão alheia, gera distúrbios orgânicos em nós, né? Então, muito bem lembrado, Adriana. Alguém quer fazer algum comentário? Malu. Então, nós somos quase suicidas quando nós estamos passando por uma situação muito conflitante e achamos que tirar a vida vai resolver. Não vai, né? Nossa, eu mesma, sei lá, quase 30 anos, quando eu estava numa situação bem complicada com o meu descasamento, eu tentei, se não fosse a minha fé, várias vezes eu pegava o carro e ia jogar o carro em cima do poste. Quantas vezes eu pensei nisso? Né? Mas eu tinha 3 filhos pequenos, né? E a minha vida tinha que estar bem em função das crianças, e a doutrina me segurou, né? Porque na hora H você vai e segura. Não é fácil, são situações muito complicadas que a gente passa na vida, às vezes. Somos quase suicidas né, também quando nós simplesmente desistimos de viver. Você pode não ter um ato suicida, mas desistir. Perdi a alegria da vida. Né? Eu acho que a doutrina espírita, nesses últimos 40 anos, foi o que me sustentou. A nós todos, né? A nós todos. Ela que sustenta a nós todos, né? Porque você não imagina que vai passar por determinadas situações, se você não tivesse segurar ali na mão de Jesus, na mão de Deus, e não tiver muita fé, você sucumbe. Complicado. Por isso que nós temos que estar sempre estudando Cristo, né? Sempre estar estudando Cristo. Porque a gente esquece do exemplo do Cristo. Que ele sofreu tanto, mas não foi para isso. Para nos mostrar que nós vamos sofrer também. Né? Nós vamos sofrer, nós vamos passar pelos nossos problemas. Mas Cristo demonstrou, eu suportei o meu. Tereis aflições, mas mas bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aflitos. A minha netinha de 6 anos fala assim, quando briga com a outra, briga com a irmã mais velha, Tetê, a vida não é um morango. Ficou a história essa frase da Alice, que está com 6 anos agora.
A vida não é um morango. Pois é. Ela pode ser um limão, mas nós devemos fazer dele a nossa limonada, né? Verdade. Limonada. Ok, pessoal. Então, se Peraí, ninguém... deixa eu só ver onde marcar aqui onde parou. Sim, paramos aqui Mais na indaguei. incapacidade de sintonia mental com elementos superiores, Isso, né? os elementos superiores, tá bom. Tá, marcar aqui. Ok? Esse capítulo é bem forte. É, verdade. Então, se ninguém tem nenhum comentário, nós convidamos a Isabel para poder proferir a prece de finalização, Isabel. Uma pequena correção. Pois não. O que é forte é o trabalho do Marco, que faz qualquer capítulo se tornar forte. Os seus irmãozinhos que ficam aqui falando no ouvido aqui, eu sou só instrumento aqui. São as vozes que ficam aqui no ouvido. Eu só repasso para vocês. Pois não, Isabel, pode ficar à vontade. Tá? Sorte a nossa, né, de termos ele aqui nesse grupo, nos instruindo com tanta riqueza, né? Então, pegando esse gancho, agradecendo a noite de estudos, que foi muito rica, que está sendo, agradecendo a espiritualidade amiga, aos colegas, que sigamos nesse caminho do bem, dos ensinamentos do Cristo, e que possamos a cada dia mais aprender e aplicar, né? Então, em agradecimento, vamos orar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado a todos, obrigado pelos estudos, pela parceria. Que assim seja. Obrigado, Isabel. Obrigado pela prece de finalização. Obrigado a todos pela presença. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos no nosso próximo estudo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.